Bom dia a todos, bom dia aos voluntários, bom dia às pessoas que estão aqui, bom dia equipe espiritual, né? Agradecendo a oportunidade de aqui estarmos, junto com esses companheiros, com esses amigos, né? Em busca dos nossos altos processos, da cura e da transformação, né? Vamos agora nesse momento nos conectar com essa espiritualidade de luz, com esses nossos amigos e companheiros que estão juntos de nós, na nossa caminhada, na nossa jornada, nos nossos processos e nas nossas instruções. Vamos aproveitar essa energia que se faz presente, essa energia que chega até nós. Agora há pouco ali na cozinha, enquanto nós estávamos ali tomando café, como família, como irmãos, na minha tela mental, enquanto eu estava ali disperso, pensando e refletindo um pouco nos meus problemas, nas minhas dores internas, me veio na minha tela mental, por inspiração da espiritualidade, um lago de águas claras e uma bruma, bem aquela característica do mar, né? E um pequeno barquinho de madeira atravessando aquela bruma, guiada por dois pescadores. E na medida em que aquele barquinho avançava, saindo em meio à bruma, naquele lago, na proa desse barquinho, o nosso querido Mestre Jesus. Ou seja, a espiritualidade dizendo: o Mestre chegou. Podemos iniciar os nossos trabalhos, porque o Mestre chegou. Todos os dias na nossa vida, o Mestre chega na nossa vida. E é nesse momento, em sintonia com a espiritualidade, antes de nós iniciarmos os trabalhos e as predições do dia, vamos receber esse Mestre que aporta na beira da praia para nos ensinar, para nos orientar, para nos guiar, para nos fortalecer. Sem vergonha e sem receio de pedir, de suplicar por aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós necessitamos. Porque, como ele mesmo disse, não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que sofrem. E ele vai nos ouvir. Seja se eu estou aqui presente, recebendo tratamento presencialmente, se eu estou recebendo tratamento à distância, ou se eu estou assistindo este conteúdo a posterior em minha residência. Mas neste momento que os trabalhos se iniciam, o barquinho do Mestre se aproa na beira da praia, do lago, para chegar até os nossos corações, para sensibilizar as nossas dores, aplacar a nossa alma e nos arrebatar do reino de Deus, para a Boa Nova. Todos vocês que aqui estejam, sejam recebidos com todo o amor que essa casa tem para oferecer. E aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de aqui conhecer, as portas estarão abertas para todos vocês. Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, na terra. O nosso dia a dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Então agora nós vamos receber, né, o nosso querido amigo Guerreiro, onde ele vai fazer um bate-papo com vocês aí, né, trazer alguma reflexãozinha, abrir o seu coraçãozinho pra gente. Aqui ninguém é mestre, somos todos aprendizes, não é verdade? Bom dia para vocês também. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que possamos dizer alguma coisa. Que neste barquinho que Jesus chegou, Ele trouxe para nós. Quando nós nascemos, cada um de nós recebe uma estrela de 5 pontas.
que devemos cuidar e fazê-la brilhar o tanto que for possível, o tanto que nós aprendermos, porque é através desse brilho que a gente vai criar as condições de melhorar. Essa estrela é representada pelo nosso corpo, as 5 pontas que nós temos: cabeça, braços, pernas, criam esta estrela que nós precisamos ter os maiores cuidados. E os cuidados que Jesus pede para que tenhamos é principalmente que façamos a reforma íntima. Quando na Grécia Antiga havia um espaço de Delfos, era como se fosse uma casa espírita da época, onde as pessoas iam pedir orientação à espiritualidade, aos médiuns daquela época. E lá, diz o Sócrates, que era o filósofo daquela época, teoricamente a pessoa que mais tinha conhecimento, ele diz que na frente do templo de Delfos estava escrito: homem, conhece-te a ti mesmo. E como é que nós aprendemos a nos conhecer? O conhece-te a ti mesmo é o mesmo que essa reforma íntima que Jesus nos pede para fazer. É olhar para cada um de nós diante do espelho, olhar nos seus próprios olhos e perguntar-se: o que eu preciso mudar para me tornar uma pessoa melhor? Essa é a nossa maior dificuldade. Reconhecer onde nós precisamos corrigir e, principalmente, a iniciativa de iniciar esta correção. Nós enxergamos muito aquilo que o outro faz de errado. Por quê? Porque é o que nós mais conhecemos. Quando nós vemos o que o outro faz de errado, ele nada mais está fazendo que refletir o que nós temos dentro de nós, que queremos corrigir e ainda não conseguimos. Então é mais fácil olhar para o outro e achar que ele está errado. Mas se nós não temos ainda coragem para corrigir os nossos erros, como apontar erro no outro? Quando é que nós vamos enxergar que não somos melhores que o outro? Quando é que nós vamos enxergar que estamos todos no mesmo barco, que fomos criados nas mesmas condições? Que precisamos, sim, olharmos-nos com mais coragem e resolver que chegou a hora da mudança. Quando eu enxergo em mim algo que preciso mudar e tomo esta decisão, o ego nos atrapalha tentando impedir que isso aconteça. E essa luta íntima é o que nós chamamos de reforma íntima. É a necessidade de alterar o nosso comportamento, as nossas imperfeições. Como diz o Evangelho, reconhece-se o homem de bem pelas suas qualidades morais e pelo esforço que faz para corrigir as suas imperfeições. Essas imperfeições que a gente tem dificuldade de enxergar e que precisa levar em conta. Entender isso não é nada fácil. Entender
que o outro tem as mesmas possibilidades que nós temos, que o outro é tão filho de Deus quanto nós. E nós não podemos ter privilégios porque o outro deveria ter também. Somos todos exatamente criados nas mesmas condições, com as mesmas possibilidades de crescer, de evoluir. O processo evolutivo a qual nós estamos submetidos, ele é formado das pequenas porções de amor, de moral e de conhecimento científico que a gente adquire a cada uma das nossas encarnações. E essa evolução de qualidades morais que a gente vai adquirindo encarnação a encarnação, com base no livre-arbítrio que nos permite fazer as escolhas, faz com que nós possamos nos dirigir para caminhos diversos. Cada um de nós faz as escolhas dos caminhos que quer seguir, cada um de nós progride em determinadas direções que nunca são as mesmas. Qual é o objetivo disto? É que no futuro nós possamos nos encontrar e trocarmos as informações para que possamos crescer juntos. No entanto, o que acontece hoje é que o que eu aprendo, eu não quero dividir com ninguém porque eu quero ser melhor. Ainda não chegamos no ponto de evolução em que precisamos conhecer áreas diferentes para que possamos trocar informações, para que possamos juntos crescer. Quando eu tenho uma ideia e o outro tem outra, nós nos juntamos, saímos de lá com 2 ideias cada um. O que não acontece neste momento em que prevalece o nosso egoísmo, a nossa vaidade, do querer sempre ser melhor, do querer sempre enxergar no outro algo que o inferiorize, onde nós possamos nos destacar em função da queda do outro, quando este não deveria ser o nosso objetivo. Nós precisamos sim entender que enquanto não tivermos o entendimento de que a vida é um coletivo e que nós precisamos unir os nossos pensamentos, os nossos conhecimentos para crescermos juntos, baseado na história do espelho. A lenda antiga conta que o espelho da verdade era um espelho imenso que estava no universo, onde podia-se olhar e encontrar as falhas que precisava corrigir. E num determinado momento, Deus decidiu que o espelho da verdade deveria vir para a Terra, para que os terráqueos pudessem olhar-se no espelho e encontrar as razões, já que conversando entre si não estavam conseguindo. Preparou-se uma caravana com todos os cuidados para que esta peça pudesse ser trazida. O espelho da verdade foi conduzido com todo carinho, mas ao aproximar-se das regiões conturbadas do planeta Terra, numa condição qualquer de descuido, ele caiu, quebrou-se numa infinidade de pedaços que caíram sobre o planeta Terra. Esses incontáveis pedacinhos
são encontrados hoje por cada um de nós. Aquele pedacinho de verdade que a gente encontra e, de repente, nós olhamos aquilo e nos achamos os próprios donos da verdade. Nós nos imaginamos como sabedores de tudo, como conhecedores maiores que todos aqueles que nos rodeiam. E tomamos um chá de valorização que perturba a nossa forma de ser, que nos impede de continuar sendo naturais. O egoísmo toma conta e interfere na nossa forma de ser. E nós queremos sempre nos destacar. E nós queremos sempre ser melhores que aquele que está ao nosso lado. E tudo aquilo que o outro faz, nós procuramos fazer melhor para ser melhor destaque que ele. Nem sempre isso é possível. E boa parte das vezes a gente tropeça. Esses descuidos são naturais. Quando nós nos propusemos e pedimos para reencarnar, nós nos reunimos com um grupo de espíritos protetores, anjo guardião, assessores do mundo espiritual, que combinaram conosco todas as dificuldades pelas quais devíamos passar quando aqui chegássemos. Nós escolhemos. Todas as dificuldades que nós passamos hoje, nós escolhemos, porque estávamos nos preparando para colher o plantio que fizemos no passado. Tudo aquilo que a gente sabia que fez de forma indevida, nós precisávamos corrigir algumas, e o que nós já nos sentíamos capazes de corrigir. Eu já posso me aproximar do Alex, eu já posso reparar o mal que fiz a fulano. E todas essas outras coisas a gente foi escolhendo. Aqueles com os quais a gente precisava se reaproximar. O grupo de almas que a gente precisava estar junto para nos reajustar, para corrigir as linhas erradas que nós fizemos no passado, nós nos preparamos. Não que isso nos obrigue a ter um destino traçado. Não. Estas coisas que nós escolhemos passar, está definido, nós passaremos. Mas os caminhos que nós vamos trilhar para passar por elas, isso é o livre-arbítrio, é a formação de novos estágios e que nós podemos escolher se é um caminho livre, um caminho limpo, como nós gostaríamos de ter nas estradas que passamos hoje, ou se é um caminho tortuoso. Essa escolha nós temos que fazer. Mas passar por aquela dificuldade é necessário e nós vamos ter que passar por ali. Como nós vamos nos sair? Porque ao chegar aqui nós esquecemos e ao reencontrar aqueles espíritos com os quais nós tivemos situações mal resolvidas no passado, nós não temos coragem, embora como personagem de hoje não nos lembremos do passado, mas o espírito tem consciência e recusa essa reaproximação. Então hoje a gente tem irmãos que brigam com irmãos porque fomos colocados sob o mesmo teto para ter a oportunidade de nos reaproximarmos, de entender a dificuldade e a necessidade de reaproximação, mas nós não nos sentimos prontos ainda e às vezes criamos mais dificuldade para uma vida futura. Nenhum de nós veio aqui por acaso. Todos nós estamos aqui por uma necessidade de corrigir as
condições difíceis que criamos no passado. O que nós plantamos, nós vamos colher. E tudo que estamos fazendo agora, nesta sala, todos nós temos situações mal resolvidas que, a algum momento, vamos ter que corrigir. Talvez não tenha chegado a hora, mas a qualquer momento nós vamos nos encontrar e preparar este ambiente. Esta situação de diálogo que estamos tendo aqui faz com que a gente nos veja melhor e entenda que somos todos irmãos, que estamos aqui para nos unir, para trocar ideias, mostrar o conhecimento que temos uns aos outros e nos tornarmos pessoas melhores daqui em diante. Hoje, a gente para por aqui. E que a paz de Jesus esteja sempre com todos. Só para que a gente não esqueça, eu amo vocês também. Pessoal, agora, aproveitando mais uma vez essas palavras, né, que nos sensibilizam, nos tocam a alma. Diante de tanta imperfeição que nós ainda temos, mas de um longo caminho à frente, que se abre, que nós depositemos nessas estradas da vida, não mais oferendas, não mais sacrilégios, mas que a gente, nessa caminhada, a gente deposite esperança, fé, acreditar que com o caminho desse grande mensageiro, o jugo é leve, o jugo é leve. A estrada é menos pedregosa, é menos íngreme, é leve. Um caminho de serenidade, de tranquilidade. Porque a espiritualidade não pede perfeição. Ela só pede que a gente avance dia após dia. Mesmo que se em algum momento a gente se deparar conosco mesmo, nos assustarmos daquilo que nós ainda não conseguimos ser, basta olhar tudo que nós vencemos e superamos, e a gente já vai ficar feliz com aquilo que a gente venceu sobre nós mesmos. É a construção de um templo, é a construção de uma casa sagrada. É a edificação de um homem novo, como assim nos ensina Paulo. A cada dia, um pilar. A cada dia, um azulejo. A cada dia, uma pincelada de tinta. Que vai exigir de nós esforço, vontade e determinação. Mas com Jesus, tudo se torna leve, suave. Porque a espiritualidade praticamente nos carrega no colo. E creio que quando mais dor bater na nossa porta, em nenhum momento as ovelhas serão dispersas do seu aprisco. Porque aos seus olhos todos somos irmãos. Na mesma caminhada, na mesma jornada planetária. Conquistando, evoluindo, para uma dada distância voltarmos àquilo que nós somos. Essa estrela radiante, como o guerreiro bem disse. E de onde nós estivermos, a continuar a iluminar aqueles que estiverem atrás de nós e aos nossos lados.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Graças a Deus, obrigado a todos pela presença, obrigado àqueles que também vão estar assistindo os conteúdos depois. Que Deus vos abençoe e que Jesus ilumine os vossos corações hoje para todo sempre. Graças a Deus.